safada da desgraça, eu vou atrasar sua hemorroida. Deve ficar passando na minha bola. Fala galera, beleza? Caveira de novo na área, trazendo no vídeo de hoje a análise de No Guns Life. Lembrando que esse anime foi escolhido pelos membros do grupo do Discord, então se você quer sugerir um anime, basta você fazer parte do grupo lá do Discord. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado. E o No Guns Life foi escolha do membro Leandro Super Ronan. Esse cara é foda. Em um mundo onde uma grande guerra assolou a humanidade por vários anos, os Extended foram um fator determinante para pôr um ponto final a esse conflito. Capitaneados pela empresa Berroren, que financiou esse projeto, os Extended são humanos que têm suas partes substituídas por próteses e, por vezes, até mesmo os corpos completos, possuindo capacidades e funcionalidades excepcionais e incomuns. Dentre esses Extended, existem 13 unidades especiais conhecidas como Overextended ou Gun Slaves, indivíduos com os corpos modificados ao extremo, sendo transformados em armas de combate literalmente. Suas aparências chamam a atenção por terem uma arma no local da cabeça. Do cabeça de 38, hein? olha a pedra! E um gatilho em sua nuca. Gatilho esse que só pode ser ativado ou puxado, né, por um Hand, o parceiro desse Gunslave, que também precisou passar por uma agressiva cirurgia para conseguir ter uma sintonia e assim controlar Gunslave. Além disso, mesmo que a grosso modo o apertar desse gatilho faça com que a cabeça deles dispare, né, e é um tiro muito mais poderoso que uma arma normal. Além disso, ativa diversos modos de combate avançados e também o trunfo mais poderoso dos Gunslave, a espinha dorsal do diabo. Inicialmente parece ser um compartimento com peças sobressalentes, ali braços, pernas e outras armas, mas se mostra sendo meio que uma usina que produz um certo número de armas e equipamentos, além de coisas muito loucas e perigosíssimas. Sendo assim, os Gunslave são quase que como tanques bípedes com inteligência própria. E onde foi que eu vi isso mesmo antes, né? Snake, answer me! Snake! Sendo assim, nesse contexto, temos Inui Juzo, um Gunslave, nomeado assim por seu parceiro Hand, que após os conflitos dessa guerra é ordenado a eliminar os outros 12 Gunslaves. A um ponto que, já me adiantando, é revelado inclusive aqui no anime, que desses 13, apenas 4 ou 5 estão vivos ainda, sendo que só 2 desses não estão presos, que é o Inui, o 13º Gunslave, e o Seven, outro personagem que aparece ao longo dos episódios. Anos se passam e após ser abandonado, Juzo se torna um investigador e passa a ajudar as pessoas em casos envolvendo os Extended, em um mundo agora dominado pela empresa Berroren, que monopolizou o comércio dos Extended, causando um grande impacto econômico e social no mundo. Agora totalmente mudado pelos Extended, que tiraram os empregos das pessoas comuns. Fato esse determinante para o surgimento da Spitsbergen, um grupo terrorista que visa eliminar todos os Extended do mundo. E é nesse contexto que o Juzo se vê inserido. A grande virada na história vem quando o Juzo se envolve no suposto sequestro do jovem Tetsuro, herdeiro do grupo Berroren, que possui uma prótese Extended conhecida como Harmony ou Harmonia, que lhe permite controlar outros Extended. E é a partir daí que o Juzo se vê inserido na trama e nos problemas da cidade, sendo todos eles ligados de alguma forma à mega corporação Berroren que domina a cidade com seu poderio financeiro. Ai, que perigo! E, bom, basicamente aqui eu resumi bem e tirando alguns acontecimentos conclusivos todos os 24 episódios do anime de No Guns Life. Adaptado pelo Madhouse em 2019, período esse que marcou o estúdio com diversas acusações de abusos trabalhistas e, por vezes, até trabalho escravo. Eu tô indignado! Eu não aguento mais! Chega, já tô cansado. É notório que esses acontecimentos impactaram em muito a produção das até então 2 primeiras temporadas desse anime, sendo que existe uma indecisão narrativa muito grande, e, ao meu ver, no final das contas ficou tudo muito em aberto e sem rumo. E tendo em vista que já fazem 4 anos do lançamento da 2ª temporada, além da redução absurda de produções que o Madhouse teve a partir desse período, dificilmente a gente vai ter um retorno do No Guns Life pelo Madhouse ou que seja por até outro estúdio, já que o mangá se finalizou e nada foi dito até então.
O que prejudica mais o anime é que essa adaptação finaliza dando a entender que muito ainda está por vir, mas sendo de fato um final meio que manco para a obra, né? Aliado a isso, estruturalmente No Guns Life, mesmo no mangá, segue a linha de casos. O Juzo pega um caso para resolver, dentro desse caso muitos conceitos e questões do universo são abordados, por vezes questões do passado dos personagens são mostradas e tal, e após a resolução o mundo meio que segue o mesmo a partir daí. Existem alguns casos que desenvolvem mais a trama envolvendo a Behuren ou a Spitsbergen, mas basicamente a estrutura e o desenvolvimento da marca adotado pelo autor Tasuka Karasuma é em mudar o mínimo possível do universo, para poder sempre criar casos novos, e isso meio que ocorre até no final do mangá. Não seria muito absurdo a gente ter mais histórias e mais casos sendo criados futuramente, porque meio que é um final que deixa tudo em aberto. Ele segue bem aquela linha de seriados americanos, tipo Lucifer e tal, de mistérios e casos a serem resolvidos, como é abordado aqui, e que vez ou outra desenvolvem um pouco mais a trama. Essa questão é algo que pode agradar quem vai assistir, ou não, vai muito de gosto, sendo que eu vi muitas críticas pegando esse ponto como algo negativo da obra, quando na verdade é apenas a estrutura que ela adota. Não curtir isso é, como eu falei, uma questão de gosto. Um fato é que, ao menos se levarmos em conta o anime, até se comparar com o Cowboy Bebop, que eu fiz vídeo aqui no canal recentemente, No Guns Life não cumpre muito bem a questão de dar familiaridade aos personagens. Tirando o Juzo, o Tetsuro, Amari e alguns outros personagens ficam meio que soltos demais na história. De qualquer maneira, e até pelo formato, no mangá funciona muito mais a química entre os três do que no anime. Conceitualmente, No Guns Life traz questões muito boas, tanto visualmente quanto psicologicamente. A questão dos Gunslaves, que é muito abordada, quando temos o Juzo em cena, em como ele se enxerga sendo apenas uma ferramenta e não um indivíduo em si, é bem interessante. Perto do final do anime, quando o Tetsuro ajuda a entender que ele é independente, que ele deve apertar o próprio gatilho, é muito interessante e bastante significativo. Esse próprio conceito de estar apenas seguindo ordens é muito abordado aqui, já que o Juzo meio que não se responsabilizava tanto por estar matando seus iguais, já que ele estava só cumprindo ordens, né? Mas que quando seu parceiro deserta do exército, ele começa a entender que a mão que aperta o gatilho é tão responsável quanto a que deu a ordem. E é uma questão bastante legal. Por vezes, em diversas áreas que sejam, vemos pessoas que dizem estar apenas cumprindo ordens e que, por mais duro e cruel que seja, ordens devem ser cumpridas. Aqui a gente tem essa reflexão sobre isso. Se colocar no papel de apenas alguém que está cumprindo seu dever, seja esse dever certo ou não, é algo bastante questionável. E é aqui que o Juzo percebe que, pela primeira vez, ele está fazendo algo por vontade própria e não apenas porque é a sua obrigação de fazer isso. Aliado a isso, também temos o Victor, o irmão da Mary, a engenheira que ajuda o Juzo. Ele que havia desaparecido, mas retorna em dado momento da história. Em resumo, ele foi criador de muitos dos Extended e era um defensor deles. Mas ao ver os horrores da guerra que os Extended causavam, se chocou com tudo isso e passou a odiá-los. Fator esse que fez com que sua mente se dividisse literalmente, sendo assim sua ideia de vingança contra sua criação e a revolta pelo que fez tomou conta de seu corpo, e a sua mente real acabou ficando vagando entre os cérebros artificiais, tornando-se posteriormente uma mão extended que acompanha o grupo dos protagonistas. Eu achei essa parte em específico muito interessante porque ela aborda bem a questão da ideia como por vezes a pessoa toma atitudes porque a sua ideologia diz que ele deve seguir esse caminho. O exemplo do mundo real, né, posso trazer aqui para vocês, é tipo, um progressista jamais vai admitir que a religião, como o catolicismo, faz coisas boas, já que ela cometeu inúmeros erros e atrocidades historicamente. Ou mesmo um conservador nato, que vai combater uma feminista radical em todos os aspectos, desconsiderando o quanto o feminismo pode, de fato, libertar e ajudar a mulher na sociedade contemporânea. Caveira feminista. Aqui em No Guns Life, a sombra do Victor, que é essa que toma conta do corpo dele, é essa faceta extremista, que por ver o quão nefasto a sua criação foi, desconsidera que no período atual os Extended vivem vida simples. Considera que todos devem ser eliminados por algo ruim que foi feito no passado por aqueles que são semelhantes aos que vivem normalmente hoje em dia. Ele busca punir aqueles que nem fizeram nada de errado, mas que por serem Extended devem pagar. E cara, na moral, me diz se isso não parece esses justiceiros da internet de hoje em dia que querem destruir um grupo de pessoas porque no passado alguém que pertencia a esse grupo fez algo ruim. Enfim, né? Aqui no anime especificamente é brevemente desenvolvido, mas o imperialismo e o monopólio da Behuren através do dinheiro é bastante notório. E como essa faceta do capitalismo em questão é muito cruel e dura para com aqueles que são menos abonados.
nem de longe é uma mensagem pró-comunismo ou nada do tipo, como eu li em alguns artigos por aí, mas serve bem para demonstrar como todos os sistemas têm suas falhas e como, por vezes, pessoas usam essas falhas para se sobressair e subjugar os mais frágeis. O que mais chama a atenção em No Guns Life, seja no anime ou no mangá, é o visual. Tudo passa bem aquela vibe de seriados de detetives, mas a parte dos Extended, com aquele estilão bem cyberpunk, me pareceu muito semelhante a Metal Gear, principalmente ao Metal Gear 2, o 4 e o Rising, tendo aqueles tentáculos e corpos cibernéticos muito semelhantes aos que vemos na franquia de jogos. Aliado a isso, a sexualização agressiva que a obra tem, chegando a pender para um lado da escatologia, principalmente com a personagem Pepper, que em dado momento regurgita uma aranha e vive com o nariz escorrendo ali, além de lamber e beijar os outros com sangue, baba e tudo mais. É algo que é bastante semelhante ao que acontece em Metal Gear também. Tudo isso é meio que proposital para gerar um desconforto, um constrangimento, algo que eu falei bastante no vídeo do Under Ninja, né? Tudo isso existe meio que para gerar uma repulsa proposital à personagem, mas vai explicar isso pro militante chiliquento que acredita estar lutando pelo bem na net. Ui, ui, ui. A gente deve levar em consideração, e principalmente no período atual em que vivemos, né? Os grandes justiceiros da internet que lutam pelo bem. No Guns Life é uma obra feita massivamente para o público masculino. As personagens femininas são, em sua maioria, excessivamente sexualizadas, com ângulos e poses que favorecem as curvas das moças. Como eu sempre digo, é uma questão de gosto. Há quem curta e há quem não curta isso. Dizer que é errado, desculpa, é pura militância vazia, já que se fosse ao contrário, seria algo aplaudido e extremamente exaltado. Como eu falei, é questão de gosto. No mais, e como resumo geral, considerando o anime e o mangá, No Guns Life é uma obra bastante bacana, assim. Tem personagens legais e aborda, mesmo que superficialmente, temas bem complexos e interessantes. O grande erro, ao meu ver, ocorre com a Madhouse, que devido a inúmeros problemas que passava na época, não entendeu o produto que tinha em mãos. A apresentação do anime é totalmente equivocada e desfavoreceu a obra. Devia ser abordado como uma história focada em casos e não um anime contínuo. Faltou à produção do anime ter a sensibilidade de entregar o anime da forma que ele deveria ser entregue. Não houve ousadia da parte deles, o que infelizmente impactou em provavelmente nunca chegarmos a ter uma conclusão da saga de Jujutsu sendo animada. Mas de qualquer maneira, a gente tem um mangá aí já finalizado, que é muito legal e eu recomendo a todos darem uma lida caso você tenha se interessado por No Guns Life, já que ali consegue passar a experiência e o tom certo que a obra tem que ter. Mas basicamente é bem isso mesmo, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Apenas relembrando, se quiser participar das enquetes, sorteios e tudo mais para decidir um anime por mês, é só entrar no grupo do Discord do canal, ou mesmo se você quiser escolher um anime para pintar em análise, basta tornar-se membro aqui do canal. E se vocês quiserem que eu faça os reviews e vídeos sobre os acontecimentos de No Guns Life após o final do anime, deixa aí a hashtag QuePistolão. 20 pessoas comentando essa hashtag, eu faço sim. Senão eu não vou fazer, porque senão não compensa, tá? Vou ficando por aqui, um grande abraço e um grande beijo a todos. Falou, tchau, tchau. Uhul!